Eu quero hoje, irmãos, começar uma série de mensagens e para isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Em Efésios capítulo 6, hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens falando sobre batalha espiritual. Queridos, a maior estratégia do diabo é fazer com que as pessoas se esqueçam dele. A maior estratégia do diabo é fazer com que as pessoas não entendam que ele está agindo e que ele está com seus planos malignos para conduzir. Eu já disse isso aqui, mas eu quero reforçar. O diabo não vai vencer. O diabo não vai vencer. Dá um glória a Deus aí, irmão. O diabo não vai vencer. Sabe por que ele não vai vencer? Porque há um decreto de derrota sobre a sua existência. E a parte que lhe cabe vai ser naquele lago que arde com fogo e enxofre. Ele já está condenado. Ele já perdeu. Amém ou não? O diabo já perdeu. Mas sabe qual é a estratégia do diabo? Eu vou dizer para você qual é a estratégia do diabo. É que ele, sabendo que perdeu, ele quer fazer com que você participe desse plano de derrota, o qual ele está inserido, e deste plano ele não pode sair. Ele já foi vencido na cruz do Calvário, quando Cristo morreu por você. Ele já foi derrotado, porque a palavra de Deus, desde lá de Gênesis, disse que viria aquele que haveria de pisar na cabeça da serpente. E isso já aconteceu lá na cruz do Calvário, quando Jesus se entregou por mim e por você. O diabo já está derrotado, amém? Só que ele ainda tem mais uns rounds para lutar, mesmo sabendo que está derrotado. Ele tem ainda uns rounds para lutar. E nesses rounds que ele ainda tem, porque já há um decreto de derrota sobre a existência dele. Ele quer conduzir muitas pessoas para a mesma derrota a qual ele já está fadado a vivenciar e já vivencia. Portanto, quando Jesus disse, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, Jesus estava falando sobre o plano maligno desse ladrão, desse diabo, desse Satanás que vem somente para atrapalhar a sua vida. E eu gostei demais. Fica tranquilo, irmão, que eu não esqueci que nós vamos ler a Bíblia, tá? De repente você está aí pensando, o pastor falou, abre a Bíblia, está pregando já, nem leu a Bíblia, fica tranquilo. Eu não esqueci, não. Mas eu achei muito interessante, está disponível, tanto no canal da igreja, quanto no nosso canal no YouTube, no canal lá pelo Facebook, quanto também está disponível pelo YouTube. Algumas pessoas não usam o Face, mas pode acessar pelo YouTube, num canal, nosso canal chamado Nossa Fé de Cada Dia. Só você entrar no YouTube, digita lá, Nossa Fé de Cada Dia, você pode acessar esse papo que foi muito legal, foi muito edificante, com o pastor Nivaldo Caldeira, agora doutor Nivaldo Caldeira, concluiu seu doutorado, foi um grande amigo, e eu fiquei muito contente pela conquista dele, louvado seja Deus, tive a oportunidade de dizer isso para ele, e reforço essa conquista, que com certeza foi algo muito especial na vida dele, nós nos alegramos. A Bíblia diz que é para a gente se alegrar com... Chorar com os que choram é até mais fácil encontrar. Agora, se alegrar com os que se alegram, irmãos, esse é um exercício que nós precisamos executar sempre. Porque se o seu irmão está sendo abençoado, você tem que se alegrar com a alegria dele. Você não chora com ele quando ele está passando por dificuldades?
Se alegra com ele quando ele estiver vivendo as suas vitórias. Amém? E nesse papo com o pastor Nivaldo, nós falamos sobre batalha espiritual. E uma das coisas que o pastor Nivaldo abordou, que eu achei muito interessante, foi a questão de que a grande batalha do diabo é contra a igreja. Porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, inclusive em Efésios, no capítulo 2, que o mundo jaz no maligno. Quem não está com Cristo, não é que vai para o inferno, é que já está. Está debaixo da autoridade do príncipe deste mundo. E o príncipe deste mundo, a Bíblia diz que é o diabo. Desculpa se eu estou te assustando, mas você precisa ouvir isso para que você possa entender que no mundo espiritual está agora, nesse momento, se travando uma batalha. No mundo espiritual está se travando uma batalha contra a sua vida. Há uma conspiração infernal contra a igreja, meus irmãos. Nós nunca vimos, talvez por conta da internet, torna-se isso mais claro, um levante tão grande contra a igreja do Senhor Jesus, que vem com o objetivo de mudar costumes, moral, que vem contra a família, contra os princípios da família, contra a palavra de Deus e contra tudo aquilo que faz parte do reino de Deus. Nós estamos vivendo isso, estamos presenciando isso, e Deus colocou no meu coração para trazer uma palavra que possa alertar você, para que possa nos alertar como igreja, que precisamos estar atentos às coisas que estão acontecendo, para que possamos ficar firmes, como diz aqui no texto que nós vamos ler agora. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quando Paulo vai falar sobre a armadura de Deus, ele começa a ministrar o coração dos irmãos de Éfeso, dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra, quero que você preste muita atenção nisso, para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer, grava essa palavra, permanecer inabaláveis. Até aqui, meus irmãos, até aqui. Depois ele vai começar a ministrar sobre a armadura de Deus, citando cada parte dessa armadura, que é, como vocês já devem ter ouvido, baseado na armadura que o soldado romano, ele nunca iria para a batalha sem utilizar essa armadura. Então Paulo ele faz um comparativo aqui da armadura romana com a armadura espiritual e vai tecendo comentários sobre cada elemento da armadura. Mas o que eu quero te chamar a atenção nessa noite aqui, chamar a sua atenção nessa noite, é para algumas palavras muito impactantes, muito fortes que Paulo usa ao escrever esse texto. Primeiro eu quero dizer para você que quando Paulo escreve para os irmãos, para a igreja que estava em Éfeso, nós precisamos lembrar que na cidade de Éfeso havia o maior templo de adoração da região, que era o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios. Havia naquela cidade muitas pessoas que deixavam as suas cidades para visitar o templo, para comprar os seus badulaques lá no templo e ali fazer a sua adoração àquela deusa regional que muitas pessoas afluíam para a cidade de Éfeso para se dobrar diante dela, para fazer pedidos a ela, para fazer consagrações a ela. E Paulo vai tratar com esses irmãos e lembrar esses irmãos de que eles precisam estar atentos, porque existe uma batalha se travando.
E o inimigo, Paulo chama esse inimigo de diabo. É interessante, meus irmãos, eu acho que eu já disse isso, mas vale a pena ressaltar. A palavra diabo vem da mesma raiz, de diâmetro, trazendo a ideia que o diabo é aquele que divide pelo meio. O diabo é aquele que faz a separação. O diabo é aquele que causa, que parte. A ação do diabo, meus irmãos, é exatamente essa. De dividir, de causar dúvida na sua alma, no seu coração. Enquanto que Deus diz que nós precisamos ficar firmes, inabaláveis, que a nossa fé precisa ser uma fé firme. A grande estratégia do diabo, meus irmãos, não é te assustar, mas a grande estratégia dele é gerar dúvida no seu coração. Quando nós nos entregamos a Jesus, nós somos tomados de uma alegria perene, uma alegria maravilhosa, uma alegria que nos faz retomar o prazer de viver, de sabermos que Deus cuida de nós, de sabermos que nós não poderíamos jamais pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros, mas Deus nos amou tanto que entregou Jesus para morrer por nós. Nós nos alegramos porque sabemos que agora não estamos mais sozinhos, que o Senhor está conosco, que Deus está cuidando de nós em todo o tempo. E então, meus irmãos, começamos a nossa caminhada cristã. Vêm as dificuldades, vêm as lutas e chegam as dúvidas. Quase que eu disse as dívidas. Também, né? Mas não é o caso. Chegam as dúvidas. E a estratégia do diabo está em gerar dúvidas no seu coração. Assim como ele quis gerar dúvidas no coração de Jesus, quando ele disse, se és filho de Deus. Assim como ele sempre trabalha gerando dúvida no coração dos crentes. Será que isso é assim mesmo? Será que Deus realmente vai cuidar de mim? Será que Deus realmente vai estar comigo nos momentos difíceis? Será que Deus está olhando para mim nessa luta que eu estou passando? Dúvida. Porque o diabo trabalha com dúvida, o inferno trabalha com dúvida. A palavra de Deus nos diz que nós andamos por fé e não por vistas. Porque a fé é a plena convicção de coisas que ainda a gente não pode ver, mas nós temos a plena certeza. Diga certeza. A fé tem a ver com certeza. Meu irmão, deixa eu dar uma palavra para você aqui. Sua luta vai passar. Sua dificuldade vai passar. Não deixe que a dúvida encontre morada no seu coração. Nós temos na palavra de Deus um versículo que diz que a chuva cai tanto na casa do sujeito que é bom, quanto na casa do sujeito que é ruim. Nós vivemos num mundo mau, já dizia o apóstolo Paulo. Dificuldades eu vou passar, irmão. Dificuldades você vai passar. Dificuldades qualquer um passa. A grande diferença, irmão, sabe qual é? É que nós temos a convicção de que não vamos passar sozinhos. Porque nós temos a convicção que nós somos peregrinos aqui nessa terra, de que a nossa morada é no céu, e de que Deus está segurando a nossa mão em todo momento para a gente não desfalecer. A nossa segurança não está na nossa capacidade, a nossa segurança está em Deus. Porque quando a nossa capacidade falhar, nós seremos sustentados pela graça e pela maravilhosa misericórdia de Deus. Isso que alimenta o nosso coração, irmãos. E é isso que o diabo quer tirar de você. Então, Paulo vem para dizer aos irmãos, irmãos, quanto ao mais, ou seja, se eu pudesse dizer alguma coisa a mais para você, eu diria o seguinte, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sabe quando nós fraquejamos, irmãos? Quando nós tiramos os olhos de Deus. Sabe quando a gente começa a encher o coração de dúvida? Quando nós paramos de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Todo pastor gosta de citar esse exemplo, mas ele é muito interessante. Quando Pedro começou a afundar, uma vez que Jesus o convida para andar sobre as águas.
quando ele olhou para as altas ondas que estavam ao seu redor. Quem sabe, irmão, Deus não está falando com você hoje, para que os seus olhos estejam novamente voltados para o Senhor, e dele não mais se desviar. Sede fortalecidos no Senhor, irmão, e na força do seu poder, ou seja, a nossa vitória está nele e não fora dele. Eu já ouvi pessoas dizendo, olha, eu vou parar de ir na igreja porque quem sabe minha vida melhora. Eu vou parar de orar porque quem sabe alguma coisa muda. E aí eu vou dizer, muda, claro que muda. Se você parar de orar, parar de buscar Deus, vai mudar, claro que vai mudar, para pior. Deus é a fonte de toda graça. Deus é a fonte de toda bênção. Deus é a resposta que você precisa, irmão. Amém? E então ele vai dizer, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, qual é a maneira do diabo trabalhar? Com ciladas. Ele age na tua fraqueza, irmão. Está entendendo isso? Ele age na tua fraqueza. Ninguém é tentado por aquilo que não gosta. Nós somos tentados por aquilo que a gente gosta. Ninguém é tentado quando está firme no Senhor. Nós somos tentados quando estamos enfraquecidos. Seja por uma luta, seja por uma dificuldade que a gente está atravessando, pelos desertos da vida que nós temos que encarar muitas vezes. Aí é que vem as ciladas do diabo. Quando ele vem e traz uma dúvida no seu coração. Cilada. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Porque se nós não buscarmos em Deus o entendimento, irmãos, o que eu vou dizer aqui, talvez alguém não vai conseguir entender, mas se Deus trouxer a revelação no seu coração, receba essa palavra e fique atento para aquilo que Deus vai te mostrar. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Há muitas pessoas, irmãos, que precisam buscar discernimento nas coisas. Buscar discernimento quanto às coisas que estão acontecendo. E esse discernimento, ele vem de Deus, para podermos entender as coisas que estão acontecendo, irmãos. Quando foi que o gigante apareceu para batalhar contra Davi? Quando os filisteus estavam prontos para tomar Israel. Ele apareceu. E diante daquele gigante, ninguém havia, até Davi chegar, ninguém havia se pronunciado para batalhar com ele. Mas ali houve alguém que teve o entendimento, que entendeu o que estava acontecendo e disse, em nome do Senhor dos Exércitos eu posso vencer esse gigante. E foi o que ele disse contra o gigante filisteu. Você vem contra mim com os escudos, com a espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, os gigantes chegam. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai entender o que eu estou querendo dizer. O que você sentiria diante de um gigante armado? Olhando para você assim, de cima para baixo. O que você sentiria? Você disse medo? E é exatamente isso que o diabo planta no seu coração. Medo de ficar sozinho, medo de não poder resolver as coisas, medo de não superar determinadas questões na sua vida, medo de repreender o diabo. Nós vamos continuar com esse assunto, então eu vou terminar por aqui. Muitas vezes, irmãos, nós somos igual àquela irmãzinha que viveu 40 anos numa igreja, estava numa vigília tocando o seu piano, os hinos maravilhosos naquela vigília. De repente acaba a energia elétrica e entra na igreja um rapaz correndo de uma chuva torrencial. Ele foge para dentro da igreja para encontrar ali uma acolhida. Mas acabou a energia.
E era a festa de carnaval. E ele estava vestido de diabo. E ele entra na igreja. E a igreja tudo apagada, havia acabado a energia. E ele vai chegando para cá, chegando para lá, e até que ele encosta. Não sei, pastor Sidney, se era órgão, se era piano, não sei que a irmãzinha estava lá tocando. Mas não era teclado, viu, Everton? Fica tranquilo, não era teclado. E de repente, a luz volta. E a irmã que está tocando, ela fica paralisada e olha para aquela figura. O que ela pensou? É o próprio. Sem saber o que dizer e sem saber o que fazer, ela olha para aquele rapaz com aquela fantasia, né, com aquela roupa e tal, maquiagem, sei lá, coisa toda lá. As únicas palavras que ela teve condições de dizer foram: eu quero apenas deixar claro que eu nunca tive nada contra o senhor. Meus irmãos, nós não precisamos ter medo do diabo, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário. Nós temos que ter medo do pecado, porque contra esse nós lutamos todos os dias. O diabo age, sim, no teu pecado. O teu pecado é a porta que se abre para ele muitas vezes conduzir a sua vida para aquilo que ele mesmo está vivenciando, a derrota. Então, amado, não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. Porque esse sim, o pecado, pode te levar a uma falência espiritual, te desviar de Deus, te afastar de Deus e trazer sobre a sua vida só flagelo, só tristeza. O pecado não traz nada de bom. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para você o que o apóstolo Paulo diz aqui aos irmãos, no versículo 13 que nós lemos, ele diz assim: e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Perseverança, irmãos. Nós temos que celebrar cada conquista no Senhor, cada resposta de oração que Deus nos concede. Nós temos que fazer uma festa, dar glória a Deus. Mas sobre cada luta que nós vencemos, nós precisamos ter consciência de que virão outras. E o segredo, meus irmãos, não está no espetáculo das vitórias, mas está em permanecer lutando todos os dias, até que o Senhor venha, segure a nossa mão e nos conduza para a morada eterna. Até esse dia chegar, vamos continuar juntos, orando uns pelos outros e batalhando, porque a vitória é nossa. Em nome de Jesus. A vitória é daquele que o contemplar, o Cordeiro Santo, o leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue sim, pôde então comprar homens, mulheres, nós, para levar para a mansão celeste, onde o Pai vai ser glorificado por toda a eternidade. Termino então dizendo para você, parabéns, você é um privilegiado, porque o Senhor olhou para você com misericórdia. Agora se firme na misericórdia de Deus, se firme na graça de Deus, e ande como um vencedor, porque em Cristo a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Você pode pegar o seu cartão de oração, se você não tiver, a gente te dá um, para você. Ô, presbítero Carlos, levante a sua mão só para ele te identificar aí, ó. Amém, amém. Se tiver mais alguém que precise de um cartão de oração, esse cartão de oração aqui, meu irmão, é justamente para te ajudar a se manter firme e perseverante.
nessas 7 semanas de oração, que você vai colocar diante do Senhor um pedido. Vamos ficar em pé para a gente levantar o nosso clamor diante de Deus. Pegue seu cartão de oração, em nome de Jesus. Nesse cartão de oração está o seu pedido, nesse cartão de oração tem uma palavra, lá de Mateus 7,7, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Meu irmão, presta atenção nisso aqui. Tem alguma dúvida aqui nesse texto? Ele diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Você está entendendo? A sua fé vence a dúvida. E aí Deus é glorificado e você é abençoado. Amém? Coloque seu cartão de oração. Coloque, na verdade, as suas orações diante de Deus. Pegue seu cartão, em nome de Jesus. E nós vamos encerrar orando ao Senhor agora. Deus Todo-Poderoso, nós trazemos diante do Senhor para fazer lembrado a Ti, em nome de Jesus. As nossas necessidades, Senhor, o nosso clamor, Deus, aquilo que muitas vezes tem nos feito chorar, aquilo, Senhor Deus, que muitas vezes tem entristecido nosso coração. Nós, ó Deus, viemos diante de Ti porque Jesus nos ensinou a fazer como aquela viúva e apresentar diante do nosso juiz, que é justo juiz, as nossas necessidades, o nosso pedido, o nosso clamor. Então nós oramos, Senhor. Oramos pelos nossos filhos, oramos pela nossa família, oramos pela nossa igreja, oramos, ó Deus, pelo emprego necessário, oramos pelo sustento, oramos, ó Deus, para que o Senhor tire do nosso coração toda dúvida, mas sobre cada dúvida a convicção, a palavra do Senhor, que nos faz ficar firmes em todo o tempo e o tempo todo na Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, nós oramos por aqueles, Pai, que têm sido, Senhor, muitas vezes tentados pelo inimigo, mas nós queremos declarar em nome de Jesus, amém, irmãos? Nós queremos declarar que Satanás e toda a sua milícia já foi derrotado em nome de Jesus. Nós declaramos que o inferno já está derrotado e que não vai prevalecer nenhuma tentação, não vai prevalecer nada que venha do inferno, e nós cancelamos na autoridade do nome de Jesus toda seta do inimigo contra a nossa vida, todo espírito de retaliação contra a nossa família, seja repreendido agora. Espírito de doença, espírito de enfermidade, nós te repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus, e nós declaramos que aquela enfermidade que estava lá no pai, no avô, na mãe, na tia, em nome de Jesus, nós queremos declarar que em Cristo, lá na cruz do Calvário, foi vencida toda palavra de maldição sobre nós e sobre a vida dos nossos filhos. Você crê nisso, irmão? Então, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora e cancelamos na autoridade do nome de Jesus toda palavra de maldição. Você pode repetir essa oração comigo, irmão? Diga: em nome de Jesus, contra a minha vida, contra a vida dos meus filhos, contra a minha família, em nome de Jesus, que seja quebrada agora, cancelada toda palavra de maldição, em nome de Jesus, porque a minha vida e a minha família pertencem ao Senhor, e Ele seja glorificado, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Aleluia. Que o Senhor, meu irmão, minha irmã, te abençoe e te guarde, supra toda a sua necessidade em Cristo, guarde a sua vida, te proteja e te livre de todo mal. Que assim o seja hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Eu espero você semana que vem e a gente continua esse tema. Amém? Deus te abençoe. Fica com Deus.